Caríssimos, René de Paula Júnior falando, e estamos fazendo aqui um momento de resgate praticamente, porque nas origens o Roda e Avisa, que é esse podcast que eu tenho, cara, com mais de 900 episódios, há 12 anos, 13, eu nem sei mais, ele começou assim, comigo gravando no carro, a caminho do trabalho, e foi assim que começou o Roda e Avisa, se eu não me engano, faz muito tempo. Mas a pauta hoje é simples, e na verdade eu adoraria, preciso descobrir como promover, sei lá, eu gostaria tanto de conversar com mais alguém, que isso virasse algum debate e tal. Na verdade eu tenho um pouco de inveja de algumas coisas americanas e inglesas que eu vejo, em que as pessoas efetivamente debatem, né? Que efetivamente, realmente, as pessoas expõem opiniões, fazem contrapontos. Aqui a gente nunca faz isso, né? Não sei porquê. Vai entender. Mas de qualquer maneira, o debate, ou pelo menos a ideia aqui que me preocupa aqui, tem a ver com um episódio que eu ouvi de um podcast que eu acompanho, que é o Science Friday, em que ele estava entrevistando um povo super bacana do MIT, da Microsoft, assim, gente que está em posições legais, falando sobre como a tecnologia, sobretudo Big Data, algoritmos, podem ter um papel discriminatório. Tá, ok, isso está parecendo algum papo meio cabeça e abstrato demais, mas na verdade não é tão cabeça assim. Então vou dar um exemplo, infelizmente, bastante concreto. Fui viajar, avisei lá o tal Mastercard, olha, estou indo viajar, né, libero, deixo o cartão aí tranquilinho e tal, que eu já volto. Mal cheguei na viagem, pô, cartão bloqueado, foi uma confusão danada. Eu falei, bom, quando eu voltar eu vejo. Aí quando eu fui ver o que tinha acontecido, eles tinham bloqueado, sem nenhuma razão aparente, um pagamento recorrente meu, 2 pagamentos recorrentes. Eu falei, pô, esse é um pagamento recorrente, e era tipo $5. Por que, né? Tá bom. 2 dias depois, hoje, um pagamento meu para a Wikipedia, imagina, eu dou para a Wikipedia todo mês, foi renegado. Aí eu ligo pro cartão de crédito e falei, não acredito que o meu pagamento para a Wikipedia foi negado. Aí eu ligo lá, não, veja bem, falei, cara, o que está acontecendo? Vocês trocaram o algoritmo? Não é possível. Porque é uma compra recorrente, meus dados não mudaram, o valor é baixo, o que pode ter disparado alguma bandeira vermelha lá, né? Isso tudo para ilustrar que, na verdade, já está acontecendo nas nossas vidas cotidianas, na nossa vida prática, até talvez em momentos que a gente nem imagine, talvez decisões completamente equivocadas, discriminatórias, questionáveis, que são tomadas por algoritmos que a gente não tem a menor ideia, são caixas pretas, são obscuros, né? Nunca vai saber o que está acontecendo. Algum tempo atrás, é lógico, não é a primeira vez que alguém fala de os algoritmos, o efeito bolha do algoritmo do Google, o efeito bolha do algoritmo do Facebook, mas na verdade, acho que as pessoas não se apoquentam muito porque elas não sabem o que elas estão deixando de ver. Como elas não, né, você não sabe o que você não sabe, então meio passa batido e até que tudo bem. Mas nesse debate que eu estava ouvindo no Science Friday, que é um programa maravilhoso, para o qual, aliás, eu dou de vez em quando também, eu adoro apoiar quem eu admiro, a mulher começou contando a seguinte história, a mulher acho que essa é da Microsoft. A história era a seguinte: em Austin, no Texas, uma cidade no Texas, alguém resolveu fazer um aplicativo desses para melhorar a vida nas cidades. Era o seguinte, você instalava no seu smartphone um aplicativo, ele ficava monitorando o acelerômetro do seu celular e a sua localização, e quando você passava num buraco, ele registrava. Ele nem falava nada para você, ele registrava e mandava isso, falou, tem um buraco ali, tem um buraco ali. Em suma, depois de algum tempo, a prefeitura de Austin tinha um mapa bastante rico e detalhado dos buracos nas ruas. Você fala, puta, que bacana, que aplicativo legal, tal. Mas só que alguém parou para pensar, que é um fenômeno cada vez mais raro, e percebeu o seguinte, pera lá, isso aqui é um mapa do quê? É um mapa dos buracos ou é um mapa das regiões frequentadas por quem tem carro e usa um smartphone com conexão permanente legal? Talvez sem querer esse aplicativo esteja favorecendo, esteja chamando a atenção da prefeitura justamente para as regiões mais privilegiadas da cidade.
né? Eu imagino que Austin deva ter regiões, assim como São Paulo tem, outras tem, e que de repente a coisa não é tão bacana assim, e que talvez merecesse mais atenção do poder público, mas acontece que, por essa solução, por esse algoritmo, você tinha muito mais destaque, talvez para a região que menos precisasse. Aí o que os caras fizeram? Né? De novo, ai que inveja desses caras, né? Que inveja dessa consciência cívica. Putz, é verdade, vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar esse aplicativo no carro das pessoas, vamos colocar nos veículos públicos, caminhões de lixo, ônibus, viaturas de polícia, né? Que tem um foco de atuação, uma área de atuação muito menos concentrada. Eles são obrigados a circular pela cidade inteira. Pronto, de uma hora para outra, você tem um mapa mais real, mais decente, inclusive mais justo, dos problemas que estão sendo... Aí você fala, ok, legal, mas aí a coisa vai piorar, porque numa determinada hora, um outro cara, acho que era do próprio MIT, eu acho, ele falou, olha, hoje as empresas, quando vão contratar, os currículos não são mais analisados por pessoas, os currículos são analisados por algoritmos, e esses algoritmos, a gente não sabe muito bem o que eles privilegiam, se eles privilegiam onde o cara mora, tá. Aí por coincidência, nesse momento, isso foi genial, ligou um cara do Google, falou, olha, é o seguinte, pelo sotaque parecia um indiano, eu sou aqui do Google, e é verdade, eu ajudei a desenvolver um algoritmo que ele faz o seguinte, ele pegou as novas contratações, acompanhou durante não sei quantos anos, ele viu as pessoas que performaram melhor, segundo os critérios do próprio Google, né? E aí foi olhar como era o currículo desses caras, e a partir disso, eles privilegiam currículos que parecem com os currículos das pessoas que performaram melhor. Aí você fala, uau, que bacana, tá? Mas a questão é a seguinte... Que critérios que o algoritmo está escolhendo? Porque pensa bem, o algoritmo é relativamente burro. Ele só está vendo algum tipo de correlação estatística. Então, ele pode, sem querer, estar privilegiando gênero. Como é que você vai saber que ele não está privilegiando os homens? Que aqui no Brasil seria contra a lei isso. Como é que você vai saber que ele não está privilegiando... Né? Você vai ter que abrir a caixa preta e ver exatamente no que ele está se baseando para... selecionar um currículo ou outro. Eu até fiquei feliz porque eu já me candidatei a inúmeras vagas no Google e em algumas delas eu avancei bastante no processo, tá, mas eu sempre fui gongado. Aí eu falo, bom, de repente pode ter alguma coisa no meu currículo que o robô olha e fala nem a pau. Pode ser, e aí o pode ser é tão surreal a ponto de... E aí entrou o pesquisador, acho que do MIT, dizendo o seguinte, que um desses robôs tinha chegado à conclusão que um bom indicador do potencial de um candidato era a formatação, ou seja, como é que estava estruturado visualmente, né, em que tipo de blocos, tal, parágrafos, tal, o currículo do cara. Aí você fala, né, quer dizer, eu estudo que nem um puta louco e aí, né, tem um trabalho que nem um animal, faço uma carreira bacana e vou ser julgado pelo template do Word, né? Aliás, falando em buraco, né, o Haddad podia ter um pouco mais de vergonha na cara. E olha a buraqueira pela qual eu estou passando, vocês estão ouvindo na prática. Bom, e olha que eu estou num bairro legal. Então, aí você fala, pô, pera um instante só, o meu currículo, o meu futuro profissional está sendo decidido por um maluco de um algoritmo que pode, entre outras coisas, tá julgando que tipo de fonte eu usei, que tipo de formatação eu usei. Se eu usei o Word ou se eu usei Google Docs, eu não sei. Como é que você vai saber? Ele fez correlações e ele vai buscar isso e vai montar uma pontuação qualquer e vai fazer um score qualquer. Já está acontecendo. Já está acontecendo e o que você faz? Na verdade, faz tempo que eu tenho batido nessa tecla, mas talvez não de uma maneira tão explícita, que é a seguinte... Os algoritmos estão ficando tão onipotentes, onipresentes e oniscientes, e a escolha de palavras é bastante cuidadosa, porque, né, isso faz lembrar alguma coisa chamada religião, que é como se nós estivéssemos sujeitos a um novo Deus ou a novos deuses que são
completamente impenetráveis, são completamente obscuros, são completamente caprichosos. Você não sabe por quando que o seu cartão vai ser barrado, você não sabe quando que o seu currículo vai ser aprovado, você não sabe por que de repente a polícia vai bater na sua porta à noite. Não dá para saber, né? Porque é um algoritmo que pode estar tomando decisões em cima de critérios que levam à injustiça, à discriminação, ao erro, né? Curioso isso, né? Quem diria que o fruto máximo da era da razão fosse colocar a gente nas mãos, né, da deusa. Em Roma Antiga você tinha uma deusa chamada Fortuna, não fortuna de dinheiro, mas fortuna de acaso, de sorte, né? Porque os romanos acreditavam que tudo estava nas mãos da deusa da sorte. Será que a gente vai ter que voltar a fazer sacrifícios para deuses, né, para rezar para o algoritmo não encasquetar comigo? Né? Caso o algoritmo cometa uma injustiça com você, como é que os advogados vão descobrir, né, o que aconteceu? Gozado essa sujeição, essa submissão a que nós já estamos, de uma maneira ou de outra, sujeitos, procurei uma palavra melhor para não repetir, mas não achei, tá bom. E aí, é desespero? Não. E aí eu concordo com o cara acho que era do MIT, que disse o seguinte: isso só mostra o quanto a gente tem que incluir no currículo dos desenvolvedores ou dos empreendedores o questionamento ético, né? Ou pelo menos fazer com que esses caras tenham menos horror a questões subjetivas, menos horror a questões políticas, menos asco a questões sociais. Porque se o desenvolvedor ou empreendedor for alheio, avesso, cego, indiferente, escolhe a palavra, a essas questões humanas, o que ele vai estar fazendo é automatizar a absoluta injustiça. Aliás, né, isso reforça uma coisa, uma tecla que eu bato, e inclusive é por isso que eu estou gravando no carro hoje, porque eu quero conversar com o Márcio Boruchovski, que é um bom amigo, que está com uma iniciativa muito legal chamada Recademia, que é justamente para trazer debates sobre inovações em educação. Eu quero saber o que esses caras estão fazendo. Eu quero saber, porque eu estou um pouco fora do mercado, não estou conseguindo me recolocar e tal. Então eu fico aflito para saber se alguém está fazendo a coisa certa, né? Se alguém está tentando desviar esse curso, que não é um curso que foi sonhado por Galileu, pelos pais do Renascimento. Isso não é iluminismo mais. A gente está entrando numa época meio de trevas, porque está fora do nosso controle. Então, meus caros, é isso. Espero que essa reflexão tenha valido um pouco a pena. Eu tenho certeza que essa conversa com o Boruchovski vai ser bacana. O cara está fazendo um trabalho ali de fé, um trabalho, né, bastante bem intencionado e super bem executado, tal. Eu quero até ver se de alguma maneira eu consigo ajudar, apoiar, me envolver e tal, porque essa história de ficar falando o futuro, não tem mais o futuro, né? Primeiro que a gente já está num certo futuro, e segundo que o que quer que venha a ser o futuro é justamente um desdobramento do que a gente está fazendo agora. E eu acho que a gente está pensando pouco. Eu acho que a gente está caindo de novo. E aí, puxa, acho que é parte da natureza humana. Esse é outro fenômeno que eu tenho que fazer as pazes ao longo do tempo, que é mitos. A gente, por mais que, né, a humanidade avance, a tecnologia avance e tal, nós somos criaturas, o nosso sistema operacional, a nossa mente, o nosso coração funciona por mitos e metáforas, não tem jeito. Então é muito fácil para nós mistificarmos, né, adorarmos no sentido mais religioso possível aquilo que parece nos libertar, mas que pode de uma certa maneira estar tirando da gente algumas coisas muito preciosas, como autonomia, conhecimento, liberdade, né? Domínio sobre a própria vida,
cadê a promessa romântica lá de trás? A promessa romântica lá de trás está virando alguma coisa estranha e a gente tem discutido pouco a respeito, eu acho. Então eu ainda vou achar uma maneira de discutir isso melhor, vou compartilhar isso com vocês, vou aproveitar que o semáforo fechou. Meus caros, obrigado pela companhia, espero que o áudio tenha ficado razoável. Grande abraço, René de Paula Júnior falando, roda e avisa.